Então vamos lá, gente. Vamos retornar a nossa aula. A gente estava falando sobre nacionalismos e em especial nos Estados Unidos agora, tá, gente? Então, assim, qualquer dúvida me perguntem, vocês já sabem disso. O que acontece? A expansão norte-americana lá começou lá depois da Marcha para o Oeste, a corrida pelo ouro, o extermínio dos indígenas, que a gente estava falando. E daí os Estados Unidos começam, os presidentes norte-americanos, eles começam a... Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ver os slides tranquilamente? Então, assim, os presidentes lá norte-americanos, eles começam a comprar territórios de outros países. Porque os Estados Unidos, cara, o território Estados Unidos, como a gente conhece hoje, na verdade é uma concha de retalhos. Quando eu digo que o território Estados Unidos é uma concha de retalhos, literalmente é uma concha de retalhos. Tá? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Por que eu estou comentando isso? Porque vários países europeus tinham terras no que hoje corresponde aos Estados Unidos. Por exemplo, o território da Louisiana, do estado da Louisiana, o centro dos Estados Unidos pertencia à França. O leste dos Estados Unidos pertencia à Inglaterra. O oeste dos Estados Unidos pertencia ao México. E a região da Flórida, no sul dos Estados Unidos, pertencia à Espanha. E daí nós também tínhamos o território do Alasca, que pertencia à Rússia. Então perceba que os Estados Unidos, na sua origem colonial, era uma coxa de retalhos. Eis que os presidentes norte-americanos, depois que se tornaram independentes, lá começaram a comprar esses territórios, tá? E, ao mesmo tempo, foram formando o que a gente conhece hoje como Estados Unidos, beleza? Mas, lógico, comprou alguns territórios, comprou um território da França, comprou territórios da Espanha, da Rússia, mas contra o México teve que guerrear. Porque no México não teve compra de território. Contra os mexicanos, os Estados Unidos expandiram seus territórios de maneira violenta, através de guerra. Literalmente foram anexando os territórios e expulsando os mexicanos dos seus territórios. Beleza? O país México ele era muito maior, por quê? Porque aquela parte oeste dos Estados Unidos ali, Texas é o maior estado norte-americano, tá? Texas, Nevada, Califórnia, todos esses estados pertenciam ao México. Porém, querendo ou não, esses estados começaram a ser, essa população mexicana começou a ser empurrada para o sul e esses territórios passaram a ser territórios norte-americanos através de movimentos nacionalistas. Não está compartilhando a tela novamente, prof. Beleza, deixa eu tentar aqui, Nathalie. Agora está compartilhando? Só liga o microfone e fala para mim, Nathalie, se está compartilhando daí. Agora sim, professor. Valeu! Então, assim, ó, o território que a gente conhece como Estados Unidos, querendo ou não, foi se formando ao longo do tempo através de compra de territórios de outros países e guerra contra o México, tá? Esse aqui é um território dos Estados Unidos no século XVIII e início do século XIX, beleza? A área original dos Estados Unidos, compra da França, da Espanha, e esse território aqui, ó, era tudo território mexicano. Esses territórios aqui, ó, do Texas
e onde hoje é a Califórnia, era tudo território norte-americano, mexicano, que foi anexado através de guerras e de confrontos, beleza? Então esse era o mapa dos Estados Unidos no final lá do século XVIII, início do século XIX, e esse é o mapa atual dos Estados Unidos, com seus 51 estados. E ali embaixo está o Alasca, mas a gente sabe que o Alasca é lá em cima, né? E também o estado do Havaí. Então esses territórios aqui, ó, gente, só para vocês entenderem, quais territórios pertenciam ao México originalmente? Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, Nevada e Utah. Todos esses 6 estados norte-americanos pertenciam ao México, beleza? E foram territórios que os Estados Unidos anexou através de luta e de batalha contra esses nativos aí mexicanos, beleza? E para o México não foi vantajoso, porque o México acabou perdendo território e se tornou refém dos Estados Unidos, no caso até os dias de hoje, com relação à sua política interna e imigração. Outro fator determinante da história dos Estados Unidos foi a Guerra de Secessão. Agora, para quem gosta de filme, tem alguns filmes que eu gostaria de indicar para vocês sobre Guerra de Secessão. Tem esse filme aqui, ó, ele é novo. Não sei se alguém já assistiu, já ouviu falar dele. É um filme chamado Lincoln. É de 2012, 2013 esse filme, tá? Sobre o presidente dos Estados Unidos que governou durante esse período. Vale muito a pena esse filme, Lincoln. E, para quem gosta de filme, conteúdo de história, mas ele é um pouco mais romântico, mais de boa, esse aqui, ó. Dança com Lobos. Também é bem legal, vale muito a pena. Então, existem vários filmes sobre a Guerra de Secessão norte-americana, mas eu tenho 2 aqui para indicar para vocês. O Lincoln, que é mais novo, e esse aqui é mais antigo, Dança com Lobos. Esse aqui é de 1990, beleza? Então esse aqui é um pouquinho mais antigo, tá? Não vou falar velho, porque eu nasci em 90. Então não vou falar velho, né? Não vou me queimar, não, beleza? É antigo. 30 anos o filme, beleza? Não vou falar que é velho porque, pô, senão vocês vão descobrir minha idade aí, que eu nasci em 90 e tudo mais, então melhor eu não falar. Brincadeira. No Na América também, um movimento nacionalista forte foi a Guerra de Secessão. Esse conteúdo aqui cai, cara. Esse conteúdo aqui cai com frequência, que foi a Guerra de Secessão entre os estados do norte dos Estados Unidos, que eram industrializados, contra os estados do sul, que eram a favor da escravidão. Porque entra a questão racial, que é algo, cara, vai por mim. Com esses últimos acontecimentos que estão ocorrendo aí, essas manifestações nos Estados Unidos, com relação aí ao George Floyd e tudo mais, eu acredito que pode vir cair alguma questão relacionada ao tema racismo e a direitos raciais, a formação do pensamento racial nos Estados Unidos. Essa luta racial nos Estados Unidos. Eu acho que pode vir a cair alguma coisa no Enem ou na Federal. A Federal gosta de pegar esses assuntos que são mais polêmicos, assim, e que ocorrem no ano, para formar perguntas. Então eu acredito que esse ano pode vir a cair alguma pergunta relacionada à questão racial nos Estados Unidos. E querendo ou não, essa questão racial nos Estados Unidos é uma questão longa, de muito debate, e ela surge propriamente dita a partir de quando? Quando os estados do norte lutaram contra os estados do sul.
Os estados do norte dos Estados Unidos, eles eram industrializados, eram a favor da abolição, e os estados do sul dos Estados Unidos não. Eles eram agrícolas e defendiam a escravidão. Tanto é que a Guerra de Secessão, ela é importante vocês saberem que foi a guerra que gerou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, assim, o movimento do fim da escravidão nos Estados Unidos não foi algo simples. Não foi que nem no Brasil, que teve uma assinatura lá por pressão da Princesa Isabel. Pelo contrário. Nos Estados Unidos, para os africanos terem sua liberdade, foi através de guerra. Porque os estados do sul dos Estados Unidos, eles não queriam liberar. Porque eles acreditavam que a base da mão de obra tinha que ser a mão de obra escrava. E os estados do norte, que eram da União, acreditavam que não. Acreditavam que o salário e o trabalhador deveriam receber um salário mínimo e tudo mais. E gerou até uma guerra por causa disso, tá? Por causa do fim da escravidão e tudo mais. Não sei, cara. Professor, Oi. desculpa, você falou aí porque eram da União, é a União Soviética? Não, não. União Soviética. É porque, na verdade, assim, ó, os estados do norte dos Estados Unidos formavam uma união para abolir a escravidão. E os estados do sul dos Estados Unidos formaram uma confederação. Eles defendiam o escravismo, a escravidão, e eles queriam se separar dos Estados Unidos para manter um estado escravocrata. E daí eles acabaram se dividindo durante esse período, nessa chamada Guerra de Secessão, formando os estados da União dos Estados Unidos e os estados da Confederação. Beleza? União Soviética, um pouquinho mais para frente, tá? Mas nos Estados Unidos, aí, esses estados do norte e os estados do sul, eles guerrearam, porque os estados do norte defendiam a abolição da escravatura e os estados do sul acreditavam que não tem essa, a escravidão tinha que ser permanente. Essa guerra durou 4 anos. Outro motivo também que levou à guerra de secessão dos Estados Unidos, os motivos lá que levaram lá a guerra de secessão dos Estados Unidos era porque os estados do norte defendiam a abolição da escravatura. O Abraham Lincoln, que era um representante do norte, acabou sendo eleito presidente. E quando ele foi eleito, ele falou o seguinte: no meu mandato vai ser abolida a escravidão. Ele prometeu isso, que durante o mandato dele a escravidão iria acabar. E quando ele falou isso, os governantes do sul falaram que não seria possível acabar com a escravidão. Só iria acabar com a escravidão se houvesse uma guerra. E realmente ocorreu uma guerra. E, logicamente, os estados do norte eram mais fortes, tinham mais armas, eram mais ricos economicamente, acabaram vencendo. E o Abraham Lincoln aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Só que ele não viveu para comemorar isso, por quê? Porque a abolição da escravatura ocorreu em 1865. Em 1865, o Abraham Lincoln estava num teatro assistindo uma peça e ele levou um tiro pelas costas de um apoiador do Sul que defendia a escravidão. Então eu acredito que essa ideia de, como a gente está falando atualmente, assim, dessa questão de racial muito forte, presente nos Estados Unidos, eu acredito que pode vir a cair em conteúdos de história. Beleza? Então, ao longo aí desse... Sempre quando a gente falar dos Estados Unidos, eu vou comentar alguma coisa sobre questão racial, porque está bem envolvido. Está bem envolvido mesmo. E a Guerra de Secessão foi algo que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, porém, através de guerra. Beleza? Outro movimento, aqui é o cara, o Abraham Lincoln, né? Presidente dos Estados Unidos da época lá, que foi eleito pelo norte, que aboliu a escravidão. E no México também ocorreu um movimento nacionalista, que foi a Revolução Mexicana. Foi uma revolução popular lá e tudo mais, liderada por esses dois caras aqui, ó. Pega esse bigode do Zapata. E aí, Vitor?
Bora fazer um bigodão assim, ó, que nem o do Zapata? E esse chapelão? Os dois principais líderes populares do México que lutaram lá e queriam idealizar e a divisão de terras para o território mexicano e a reforma agrária foi o Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Sabe que eu olhei pro Zapata, eu lembrei daquela música de um gaúcho que de vez em quando não sai da minha cabeça. Quando eu escuto essa música, eu fico, putz, o mês inteiro escutando essa parada. Sabe aquela? Quando chapeia o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão. É aqui, ó, o chapelão do cara. Agora eu fiquei com essa música na cabeça. Então, assim, os movimentos, só para encerrar essa parte de movimentos nacionalistas, eles surgiram, então, na Europa, no século XIX, é uma ideologia, tá? Que se levada ao extremo, e foi levado, o nacionalismo ele foi levado a níveis extremistas, formou-se duas ideologias muito fortes, no caso, eu estou falando de quais ideologias? Eu estou falando do fascismo e do nazismo, beleza? E movimento nacionalista gerou a unificação de dois novos países na Europa. A Alemanha, principal deles, e da Itália. E depois esse nacionalismo ele veio para a América e se fortaleceu nos Estados Unidos com a marcha para o oeste e também a Guerra de Secessão norte-americana. Beleza? Tranquilo até aqui? Então essa é a nossa aula 5, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre a nossa aula 6. Eu vou iniciar a nossa aula 6, tá, gente? Eu vou iniciar a nossa aula 6. Deixa eu achar aqui. Nossa aula 6 lá é sobre movimentos imperialistas. Sobre o imperialismo, beleza? Então, assim, pessoal, minha esposa está aqui me elogiando bastante porque eu decidi comprar batata palha. Tá? Não. Então, vamos dar início aqui a nossa aula sobre... Agora, história B, aula 6, imperialismo. O que acontece? Com a expansão dos nacionalismos, querendo ou não, as nações europeias, e juntamente com a Segunda Revolução Industrial, começaram a expandir seus territórios para outros continentes. Tá? Então, o que foi o imperialismo? Agora é aula 6, terceira apostila, história B. O que foi o movimento imperialista? Surgiu na segunda metade do século XIX. As potências iniciam um projeto de expansão territorial para atender os interesses econômicos. Quais interesses econômicos? Os seus interesses econômicos. Beleza? Então, isso é importante a gente comentar também. Tá? Quais foram os continentes que foram, querendo ou não, neocolonizados pelos europeus? África e Ásia. Beleza, gente? Na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo. Sim, Vitória, eu vou postar no YouTube. Então tá certo, então, Nathalie. Na próxima aula eu continuo falando sobre história B, imperialismo. Beleza? Valeu, professor. Você vai enviar para a gente esses slides também? Vou enviar esses slides tranquilamente. Beleza?
Beleza, então. Obrigada. Valeu. Até mais. Até. Tchau, tchau, Antônio.